A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nesse vídeo vai ser a continuação do livro de Mateus, agora começando do capítulo 12. Gente, se vocês não entenderem alguma parte da leitura aí, vocês deixam nos comentários aí alguma coisa que vocês não entenderam, que querem que eu explique, deixa aí nos comentários que eu vou estar postando os vídeos depois, explicando qual o significado das palavras que você não entendeu. Deixa aí o livro e o capítulo. Se inscreva no canal aí, ativa o sininho. Se vocês gostarem do vídeo, deixa o like. Se vocês verem que tem uma pessoa assim que precisa escutar essas palavras, uma pessoa assim que não tem a leitura, porque a Bíblia aqui falada, eu lendo a Bíblia, é para pessoas assim que não, ou que não saibam ler, ou que estejam ocupadas só querendo só escutar, né? Que não tem aquele tempo para parar e pegar a Bíblia e ler. Então essa daqui é muito boa, esse canal é muito bom para pessoas que estão aqui dispostas a escutar. Se você é uma pessoa que não tem leitura e não consegue escrever nos comentários, você pede alguém aí da casa sua que saiba escrever, para digitar nos comentários aí o versículo que você não entendeu. Aí eu vou procurar aqui saber e te explicar. Então vamos lá, pessoal. Livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, e nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Capítulo 12, versículo 9. A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha num sábado, ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele estendeu, e ficou são com a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo.
e no seu nome os gentios esperarão. Mateus 12, versículo 22. A blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam? Então os vossos filhos, portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Capítulo 12, versículo 33. Árvores e seus frutos. Ou dizes que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizes que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Mateus 12, versículo 38. O milagre de Jonas. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiseramos ver da tua parte algum sinal, ver alguma parte, um sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo, como essa geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo. Com esta geração a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz:
Voltarei para a minha casa, donde sai, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitaram ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Capítulo 12, versículo 46. A família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, quem querem falar-te? Porém ele respondendo disse aos que lhe falará: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Capítulo 13, versículo 1. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde tem pedras, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas veio o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não vê, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. É chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas
cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Capítulo 13, versículo 24. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boas sementes no seu campo. Mas dormindo os homens veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boas sementes? Por que tem então joio? E ele lhe disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém eles disseram: Não, para que não, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: Colherei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Capítulo 13, versículo 31. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas. A multidão e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que lhe fora dito pelo profetas, que disse: Abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Capítulo 13, versículo 36. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé deles os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a palavra do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, Capítulo 13, versículo 44. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem
negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém apanham sim aos cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali havendo pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os nas sinagogas deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, Simeão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs, donde lhe veio, pois tudo isso? E escandalizavam-se eles. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Capítulo 14, versículo 1. A morte de João Batista. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e porém isso estava maravilhas operando nele. Porém Herodes tinha prendido João, e tinha o manietado e encarcerado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse, e ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dar-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegando os seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Capítulo 14, versículo 13. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão dar-lhes voz de comer?
Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazemos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Capítulo 14, versículo 22. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe, e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos ele pudesse tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Capítulo 15, versículo 1. A tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, e ofertar ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, este não honrará nem a seu pai nem a sua mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é, quem contamina o homem. Então é o que sai da boca, isso que é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabendo que os fariseus, ouvindo essa palavra, se escandalizaram:
Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Deixai aos condutores cegos, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, frutos falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A mulher cananeia. Capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Versículo 15, capítulo 29. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá, e veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde virão um deserto? De onde nos virão num deserto tanto pães para saciar tal multidão? E Jesus lhe disse: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que se sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinha comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Capítulo 16, versículo 1. O fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu.
Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adulta pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinha-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus lhe disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles rogavam-lhe entre si, dizendo: e por que não nos fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem de 7 pães para 4.000, e de 4 cestos levantastes? De quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não disseram que se grudassem do fermento, não, que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Capítulo 16, versículo 13. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mas também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Capítulo 16, versículo 24. Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida e perdê-la, e quem perde a sua vida por amor a mim, achará-la. Pois quem aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma?
porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que ainda estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Capítulo 17, versículo 1. A transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que lhe dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande temor. E aproximando-se, Jesus tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os discípulos os interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu e disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim falaram eles também. Padeceu o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Capítulo 17, versículo 14. A cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante deles e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Capítulo 17, versículo 24. Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dízimos, e disseram: O vosso mestre não paga as dízimos de dracmas.
Disse-lhe, sim, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios, disse-lhe Jesus. Logo então, livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lançai o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estarte, um estarte. Toma e dá-o por mim e por ti. Capítulo 18, versículo 1. O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegando os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fará que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azelha e se submergissem na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem que por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé escandalizar, corta e lança-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos e dois pés e seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, e ser lançado ao fogo do inferno. Vede, não desprezais algum desses pequeninos, porque vos digo que os seus anjos nos céus sempre vê a face de meu Pai, que estás nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a achar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que estás no céu, que um desses pequeninos se perca. Capítulo 18, versículo 15. O perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considerando-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligados na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós
concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecar meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Capítulo 18, versículo 23. A parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus servos que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encarcerá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passará. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu dinheiro, do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignando o seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Capítulo 19, versículo 1. Acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo-se Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes e coroas ali. Então, chegando ao pé dele, os fariseus tentando-o, dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe eles: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse:
Nem todos podem receber essa palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Capítulo 19, versículo 3. Jesus abençoa as crianças. Trouxe-lhe, então, algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os extorvieis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Capítulo 19, versículo 16. O jovem rico. Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão só um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guardar os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelô pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Pessoal, se vocês não entenderam alguma parte, deixa aí nos comentários o versículo, o capítulo que vocês não entenderam, que eu vou fazer os vídeos e vou estar aqui postando no meu canal explicando. Deixa aí nos comentários. Então, esse foi o vídeo. E o próximo vídeo aí vai sair o capítulo 20, a playlist que aí vai estar aí no final do vídeo. Ou a continuação do vídeo vai estar aqui na tela final, agora já no final do vídeo, ou nos cards aí em cima. A paz do Senhor esteja com vocês e até o próximo vídeo.